Bem-vindos ao canal Teatro Entre Fotos. Este canal é idealizado por Ronaldo Lazakowicz, com locução e apresentação de Maurício Faria, fotos e edição de Ronaldo Gutierrez. A proposta do canal é apresentar resenhas de peças intercaladas com entrevistas. Mas antes de ir para o vídeo, aproveite o ícone na tela e se inscreva no nosso canal. Ajude-nos a produzir mais conteúdos sobre o teatro. Deixe seu like e seus comentários. Olá, bem-vindos ao canal Teatro Entre Fotos. Nós conversamos hoje com o ator Douglas Toledo Garcia. Nós tivemos o prazer de vê-lo recentemente no musical Segredos Sussurrados ao Silêncio da Chuva. Fique com a gente, você é nosso convidado. Douglas, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar participando aqui dessa entrevista. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço pelo convite, é um prazer, é uma honra para mim estar aqui com vocês hoje. A pergunta-chave, Douglas, sempre é assim: como é que você chegou aos palcos? De onde vem esse ator? Com os dois pés, né? Eu subi a escada, não, brincadeira. Eu comecei muito criança. Eu acho que a primeira experiência que eu tive com palco foi aos 7 anos. E eu fui levado pela minha mãe. Teve uma fase ali que ela ainda me apoiava nesse aspecto artístico. E minha mãe e meu irmão, eles faziam teatro amador e decidiram enfiar a criança no meio. E aí eu fui junto. E a partir dali eu peguei o gosto da coisa e segui ao longo do, 15 anos, adolescência, até eu me entender ali como pessoa e poder tomar minhas próprias decisões de vida. Fui fazendo coisas pequenas na escola, eu sempre gostava das atividades relacionadas com vamos fazer uma pecinha aqui para final de ano, não sei o quê. Então eu estava sempre envolvido nessas coisas, coral também. E aí, quando eu estava no ensino médio, eu fiz um grupo de teatro dentro da minha escola, uma escola municipal, para fazer peças de conscientização. E ali eu acho que a coisa arredou de vez, assim. Depois disso eu tive que parar, porque eu fui trabalhar, enfim, vida, né, coisas que a gente não tem herança faz, né? E aí, na verdade, em 2015, não faz tanto tempo assim, eu estava trabalhando, fui mandado embora, entrei num grave caso de depressão, e uma amiga virou e falou assim: você gostava de fazer teatro, a gente fazia tanta coisa junto, uma amiga antiga. Ela falou: eu tô com um grupo de teatro, só que é teatro musical, em Campinas, que é onde eu morava, na época que é a cidade dos meus pais. Eu falei: tá bom, vamos tentar, né? Assim, não sou um exímio cantor, não sou um exímio ator, mas vamos entrar nessa. E aí isso foi o que me resgatou. O teatro literalmente me tirou desse quadro de depressão, me resgatou para alegria, assim, para o joie de vivre da vida. E eu saí disso graças a ele, e eu descobri o teatro musical. Faz 6 anos, né? Quer dizer, ouvia, conhecia, mas nunca tinha participado, nunca tinha tido a experiência. E aí foi essa companhia amadora em Campinas que a gente começou a se movimentar e fazer as coisas. E aí, a partir disso, as coisas se lançaram e cá estou eu aqui hoje. Gente, vocês ouviram que ele começou, a mãe dando apoio, quando ele falou assim: eu quero fazer teatro, que bonitinho, era pequenininho. Quando ele falou: não, realmente eu quero fazer teatro, a mãe falou: fora de casa, vagabundo. Basicamente, mas é exatamente mais isso. Mais ou menos assim? Mais ou menos assim, não, com certeza, porque eu ainda falo pra ela: você deveria ter me apoiado mais, né, poxa vida. Porque no começo era lindo, né, a criança pequena, aí você coloca teatro, violão, dança, karatê, tudo. Aí vai largando, né? Não tenho paciência para levar, não sei o que, não tenho dinheiro para pagar, e aí a criança vai ficando sem, a criança vai tirando de lado. Ainda mais quando você fala que você não quer fazer, o inglês, você quer fazer a aula de teatro, não sei o que, aí é que o pai fala: não, mas eu não vou pagar, não vai te dar futuro um negócio desse. E aí ficamos nisso, né? Fui largando pela metade, só consegui voltar, tive as empreitadas ao longo do tempo, assim, mais do jeito que dava, né, ali no improviso quase, mas eu só consegui voltar mesmo depois que eu já estava estabelecido, trabalhando e podia pagar, né, e aí eu fui fazer aula de canto mesmo, de técnica, de teoria musical, de teatro, estava velho de guerra já, quando eu consegui ter dinheiro para fazer essas coisas por conta própria.
Nós temos aqui no canal, Douglas, assim, muita gente jovem, né, que ainda está fazendo curso até de teatro, que quer seguir a carreira e tal. Então é legal ouvir essas coisas de pessoas jovens que já estão aí, né, bem engajados nos palcos e tal. Quais os desafios para seguir essa carreira de ator? O que você diz aí para essa galera? Todos. São todos desafios. Saiba que você vai nadar contra a corrente absolutamente em tudo que você estiver fazendo, infelizmente. E a gente vive uma realidade muito complexa no nosso país, muito difícil. A gente já vem de um estigma de muito tempo de que artista, ator é vagabundo, etc., que não serve para nada, que não tem valor cultural nenhum, ou valor social nenhum. Sendo que a gente passou por uma pandemia no qual a arte foi a nossa base, foi o que segurou a gente. Então, se você está em casa lendo um livro, assistindo um filme, assistindo uma série, fazendo qualquer coisa, você estava consumindo a arte sem, né, claro, muitas pessoas sabem disso e dão o devido valor, mas muitas outras não, né? E acha que aquilo ali é feito simplesmente para ser um grande entretenimento e ela não pensa no que tem por trás. Então, o ator ele tem esse estigma, ele já nasce com esse estigma, você sabe que você vem para a Terra com esse estigma, que vai ter essa contracorrente contrária de você para tudo que você estiver fazendo, e aí quando você for se lançar e tentar estudar em relação a isso, você vai descobrir que você não vai ter muitas vezes o apoio da família, como a gente comentou, você vai descobrir que você vai ter que ter um gasto gigantesco de cursos e de preparações e de materiais que você vai ter que adquirir, muita força de vontade, porque você vai querer desanimar, é um caminho muito solitário, parece que não, né? Geralmente que você fala em teatro, que é uma coisa tão grupal, mas é um caminho solitário de pesquisa, é um caminho solitário de estudo. Então isso às vezes desanima, isso às vezes te tira um pouco. Só que você tem que aproveitar o processo, é nesse momento que você está sendo artista, muito mais do que no momento que você está no palco. Então se você tiver uma cabeça firme, com objetivo, né, isso serve para qualquer coisa na vida, não só para ser artista ou ator. Mas você precisa saber que você vai ter que estudar muito, você não vai parar de estudar, e você vai ter que ter força para se segurar contra todos esses ventos contrários, essas correntes contrárias, de saber que você vai ter que enfincar os dois pés e falar, é isso que eu quero, e ninguém vai me tirar daqui, mesmo quando você vai ser a única pessoa falando isso para você mesmo. Eu acho que isso vai fazer terapia também junto, porque ajuda a coisa. Douglas, o canal foi convidado para assistir o espetáculo musical Segredos Sussurrados ao Silêncio da Chuva. Aliás, nós adoramos, assim. Como é que foi a Bom, preparação do pai, né, o Peter, nesse espetáculo musical? pois é, a gente na pré-estreia teve uma conversa com algumas pessoas da imprensa e eles fizeram essa mesma pergunta e eu falei, olha, uma das grandes dificuldades é porque a minha breve carreira vem de príncipes. As pessoas olham para mim e falam, é príncipe. E aí eu fiz muito príncipe, seja em teatro mesmo, seja em evento. E aí eu tive que, pela primeira vez, virar a chavinha para esse pai, para esse cara que é mais velho. Geralmente eu estou fazendo personagens mais novos, ou no máximo na minha idade. E ele é mais velho, ele é um pai de família, ele é um pai de família tradicional. Ele não é tão tradicional assim, o que ajuda com certeza, mas muito estudo e muita observação para conseguir trazer isso, né? Porque eu não queria fazer um retrato estereotipado de pai, que é muito fácil, né? Se eu for olhar meu pai hoje, que a gente acaba na vida, né, virando um arquétipo quando a gente vai envelhecendo. Então, se eu olho para o meu pai hoje e trouxesse todas as manias dele, iria ser um caminho, mas ia ficar meio no estereótipo. E eu não queria isso, eu queria que o Peter fosse uma pessoa real. A gente sempre quer que as pessoas que a gente esteja retratando sejam pessoas reais. Então eu fiz, claro, teve essa parte de observação do que é um pai de família, mas um pai de família que é um pai, de repente, que teve filho mais novo, então ele não está tão velho assim, ele está em forma, ele é preocupado com a imagem, né? Eu fiz as gênesis do personagem, com a troca, claro, com a direção, o que eles queriam, o que eles viram em mim, o que eu pude trazer para o personagem, então você encontra no meio do caminho. Né? Você não nem todos somos Meryl Streep na vida que a gente vai conseguir se adaptar ao que estão pedindo, seja aquilo completamente ao contrário da gente. Então,
na vida real a gente traz 50%, encontra 50% de texto, de direção, de produção, e aí você fala, ok, isso eu consigo entregar, isso já tem algo em mim que eu consiga salientar, ou algo em mim que eu consiga agora fazer melhor, ou mudar um pouco, não é uma coisa totalmente tirada de dentro de uma cartola. E a partir disso, muito estudo do texto, decupagem do texto. Eu fui ler, a gente, claro, o texto tem uma tensão rodriguiana, uma homenagem, digamos assim, claro, não tem como comparar, mas está ali, né, na tangente. A gente foi ler artigos sobre as primeiras montagens de Nelson Rodrigues no Rio, em São Paulo. A gente foi se debruçar sobre filmes de roteiros e peças de Tennessee Williams, que também é outra ponta, é outro expoente do que está ali baseado no nosso texto, para que aquelas figuras e aqueles movimentos fizessem um pouco parte do nosso inconsciente. E eu, particularmente, voltei a estudar teoria. Eu fui me preparar, de fato, como um ator, além de tudo aquilo que eu já tinha feito de estudo, mas eu queria trazer algo mais, assim, eu queria aprofundar um pouco mais. Então eu fui ler Matheus Bonfil, que é um cara que escreve sobre teorias de teatro de movimento, e ele volta lá atrás e fala sobre todos, até chegar a Stanislavski e Brecht, que são os mais, né, conhecidos do grande público. Mas ele fala de vários outros, que nem eu vou recordar agora, ele fala de uma galeraça. E Ivana Chubuk, que é uma que despontou aí desde os anos 90, principalmente em Hollywood, e nas séries, né, que quando a gente passou a consumir tão fortemente televisão, e ainda mais agora com essa questão do streaming, e globalizou isso, e tá todo mundo fazendo, e é uma coisa que a gente consome muito, e ela foi especializar em criar um método, também baseado em Stanislavski, mas que fosse uma receita mais, não é simples, mas é um pouco mais prática para um ator, ainda que seja de uma investigação muito grande, em 12 passos, assim, é bem uma receita de bolo, um bolo complicado, e ela pensa um pouco na questão muito do conflito, né? Então você tem conflitos internos com você mesmo o tempo todo, e isso, se a gente vai fazendo qualquer coisa na vida, a gente volta no conceito de yin e yang, assim, a gente está sempre em energias contrárias com tudo, né? Sempre o preto e o branco, o bom e o ruim, etc. E isso tudo dentro de você te leva a lugares e te faz construir coisas, né? Ou agir de maneira diferente. Então, foi essa pequena pesquisa que eu fiz para conseguir interpretar o Peter de alguma maneira que fosse crível o suficiente. Parece que é tão fácil, né, Douglas? Quando a gente fala em atuar, o Douglas, ator, né, claro que você já vem com todo esse preparo, então, assim, você tem que saber o momento ideal do texto, saber pausa, saber sua colocação no palco, tal. Quando você fala em cantar, só o cantor, né? O cantor é interpretação, também se colocar, é posição de corpo, é voz, é técnica vocal. Quando você junta essas duas, atuar e cantar, como é que fazer isso junto parecer tão natural como vocês fazem ali na peça? É muita preparação e muito estudo também. O que acontece é que, assim, para teatro musical, um dos grandes elementos essenciais da dramaturgia é que quando você não consegue mais se expressar de outra maneira, você começa a cantar ou você começa a dançar. Então tem que ter uma justificativa para o que você está fazendo, né? A gente fala que tem que ter um gatilho, o famoso gatilho, tem que ter um gatilho para você, não consigo mais falar sobre aquilo, vou me expressar de outra forma. Você faz a ponte entre esses dois mundos, seja uma expressão, como eu disse, cantada, seja uma expressão dançada, seja uma expressão performática, você costura o que é um texto, dado de maneira tradicional dentro do teatro, e você agrega mais informações para conseguir aprofundar aquilo que você está falando ou passar para o próximo passo do não tenho mais para onde correr, vou para esse outro recurso. Então, se você entende isso, já fica mais fácil um pouco. Você consegue justificar dentro do texto, dentro do material que você está recebendo, o momento que a chave vira e que faz justificativa dentro do seu personagem, dentro do texto, dentro do que está acontecendo. Para você conseguir fazer, e você entende, para você conseguir executar, aí é preparação. Aí você vai fazer muita aula de canto, fazer muita aula de interpretação, para você conseguir aproximar voz falada de voz cantada. Porque é isso que vai fazer
o espectador se aproximar do que está acontecendo. Se eu mudo totalmente a minha voz, isso acontece, por exemplo, que é um outro tipo de consumo, que é a ópera, você vai assistir a ópera, que algumas têm algumas restas têm alguma questão de texto, mas você vai assistir a ópera esperando uma voz impostada, colocada, que é muito diferente da voz falada. Quando você vai fazer, a técnica é totalmente diferente, assim, de como você fala. O teatro musical, que a gente chama popularmente de belting contemporâneo, isso vem lá da Broadway, a gente fez um tupiniquim nele aqui, temos pessoas muito importantes hoje, interessantes, que estudam isso, porque tem uma questão, a gente está falando de voz, a gente está falando de fonema, a gente está falando de fonologia, tudo isso entra por trás, e junto e misturado. A gente vai estudar como fazer isso e como ter essa voz real. Neste mesmo lugar que eu estou falando, eu começo a cantar e mais ou menos, não é a mesma coisa, enfim, né? Mas enfim, ela está mais próxima possível da minha voz falada. E aí eu mantenho o público prestando atenção no que está acontecendo. Né? Então eu acho que são esses dois movimentos, assim, você entender que a dramaturgia pede isso, e que momento que ela faz isso, para você justificar por que você está parando de falar e começando a cantar, e de que maneira técnica você mantém a estrutura da sua voz a mesma, para que as pessoas que estejam te ouvindo não sintam que houve uma diferença. Né? Parece que ele continua dando um texto, ele só está dando um texto ritmado. Você que se encantou, você fala que você se encantou pelos musicais. Já aconteceu de você estar no palco, aí quando eu começava a cantar, você meio que ficar hipnotizado com o seu canto, sua própria voz, seu canto e tal, tipo assim, sair do palco pelo corredor, sair pela porta, quando acaba a música, tá no meio da praça de alimentação do shopping, já aconteceu, brincadeira, mas assim, já aconteceu de você se distrair a ponto de quando acaba a música assim, você fala, ih, onde eu tô mesmo? Sim, não, acontece, eu acho que tem que acontecer em algum grau, na verdade. Tanto para atuação e canto, você tem que ter uma participação observativa constante, consciente e inconsciente do que você está fazendo. Né? Então você não se desliga. Você, aquela coisa, eu mergulhei no personagem, me perdi no personagem, assim, não dá para acontecer, porque né, a vida continua. O teatro, enfim, se você está cantando, se está dando texto, é um jogo de troca. Então você nunca está sozinho o suficiente para entrar nessa noia de que você está mergulhado e imerso naquilo e não sabe mais o que é realidade, o que é outra coisa, né? Mas acontece sim, e é isso que eu falei, tem que acontecer esse encantamento para a gente conseguir fluir o que está sendo mostrado, para eu conseguir passar algum tipo de não só de informação, mas de emoção em cima daquilo, né? Eu tenho que gostar do que eu estou fazendo, do que eu estou cantando, eu tenho que entender o que eu estou fazendo, o que eu estou cantando, eu tenho que achar bonito, porque parte do processo de eu entender que eu estou afinado, por exemplo, é eu entender que está bonito aquilo, né? Então, a gente tem que estar se ouvindo o tempo todo para falar, isso está certo, isso está errado. Embora seja essa coisa que eu falei da participação consciente, existe um lado que é etéreo, existe um lado que é subconsciente, existe um lado que é deste lugar não material, que você vai conseguir, da mesma maneira que a minha voz precisa estar próxima do texto, para o público ainda participar disso, entender que não houve essa quebra, e se aproximar muito mais do que está sendo falado, e se emocionar mais, eu também tenho que estar aberto a vazar essas emoções. E eu só vou conseguir fazer isso se eu estiver encantado com aquilo que está acontecendo. Se eu estiver curtindo o momento, curtindo o processo, no momento presente, né? Isso é a mesma coisa para o texto, né? Às vezes eu estou dando um texto de uma semana para outra e está completamente diferente, eu estou sentindo coisas diferentes, né? Então eu não posso estar frio, eu não posso estar completamente separado disso. E isso é bom, por exemplo, a gente... da vez que vocês foram assistir para as semanas anteriores, a gente não tinha microfone individual. A gente tinha microfone só da frente do palco. E aí era uma outra experiência. E aí você acaba se desgastando mais. Você tem a impressão na sua cabeça de que as pessoas não estão ouvindo. Né? E você não está se ouvindo também. Quando entrou o microfone, no dia que vocês foram assistir, que foi o primeiro dia, a gente estava encantado com a gente mesmo. Foi justamente isso que você falou. A gente estava assim, meu Deus, eu estou me ouvindo. E aí você...
Foi parar lá no meio da praça de alimentação. Foi quase isso, porque você começa a mastigar tudo que você está falando, tudo que você está cantando, que você tem um retorno, então você se ouve. É muito louco, assim. É muito mais gostoso de fazer, eu acho. Então, por isso que eu falo, tem que ter. Tem que ter, porque você consegue exprimir melhor tudo que está acontecendo. Douglas, e os planos? Quais são os seus planos agora que os teatros estão voltando aí no novo normal, né, que a gente chama? Sim. Que planos você tem? Planos, que planos. Meu plano principal da vida é continuar conseguindo conciliar. Eu sigo trabalhando normal, corporativo, etc. Tive a sorte de estar nesse processo que a gente só se apresenta de final de semana. O teatro musical, enfim, tradicional, se a gente for pensar que a gente copia coisas da Broadway e o de Londres, ele funciona a semana inteira. Né? Aqui, infelizmente, a gente não tem esse aporte e esse suporte, seja estatal, seja privado, para que isso aconteça. E a gente também não tem aí um apelo do público, a gente também não tem essa questão de que é praticamente um item de turismo, né, que atrai as pessoas. Mas tudo bem, temos bastante coisa, não podemos reclamar. A gente vem de uma retomada, vamos dizer assim, que muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, o que é muito bom. Então, eu acho que os planos são conciliar, né, seja, aí como eu disse, de final de semana, ou seja, alguma coisa, de repente, que vá para durante a semana, que seja de quinta a domingo, se acontecer, que é a nossa vontade, que a peça volte ano que vem, e que fique mais tempo em cartaz. E eu aproveitar e surfar nessa retomada, a gente começa a ter audições agora para grandes musicais, existe planejamento de que tenha muita coisa o ano que vem e o próximo ano, tem muito musical engatilhado aí para nascer. A gente que é do meio, a gente sabe, a gente só fica esperando o momento. Se vai conseguir, se todos vão conseguir ver a luz do dia, a gente não sabe, a gente gostaria que sim. Se todas as pessoas que gostam de fazer, que estejam preparadas para fazer, vão conseguir fazer, a gente também não sabe, mas que pelo menos venham às audições e a gente possa tirar um pouco das teias de aranha, se movimentar e fazer parte disso, porque é isso que eu falei no começo, o processo é muito mais importante do que de fato estar no palco. Né? A gente aprende muito mais, a gente vive muito mais, a gente curte muito mais, e fazer audição é parte do processo. Eu acho que é isso, acho que esse é o plano, viver e viver bem e tranquilo e feliz. Douglas, agora sim, eu vou deixar esse momento, né, com o nome Douglas, esse é o seu momento. O que você conta aí de novidade, o que está aí na tua manga, que você pode falar, que você pode dar spoiler, o que você está trabalhando para o que vem agora, para 2022, Você pode falar alguma coisa e deixe também seus contatos aí, para que as pessoas possam acessar o Douglas. Claro, claro. Bom, meu contato primeiro, o principal é Instagram, que é @doug, né, D-O-U-G, Toledo Garcia, tudo junto, sem espaço, sem underline nem nada. Eu não uso o Facebook, então não adianta falar. Lá no meu Instagram tem um link na bio, que tem meus contatos também, aí tem e-mail, etc., se você quiser entrar em contato. Mas, enfim, o Instagram a gente acaba sendo essa ferramenta principal pra gente. De planos para o próximo ano, coisas que eu posso falar. Vamos dizer que gostaria muito de teatro, de continuar nisso. Acho que pode vir a acontecer. A própria peça se pretende se inscrever em editais e voltar o ano que vem. A gente está pensando em pautas de teatros para isso. Mas o Douglas, independente, ator individual, deve se embrenhar aí pelo meio do audiovisual. Então pode ser que isso aconteça aí, que vocês, quem sabe, me vejam em breve, tem alguma coisa rolando aí. É o que eu posso falar até agora. Ah, tá. Tudo bem. Depois você conta para a gente em off. Não, obrigado, Douglas. Mais uma vez eu quero te agradecer imensamente. Gente, vocês têm que assistir esse cara no palco. Porque esse menino fazendo papel do pai, realmente, ele cresce de um jeito que é uma coisa assustadora, assim. Você fala assim, não, esse cara não é novo, ele é velho. Depois você vê que não, que ele é bem novo, mas, assim, é um gigante no palco. Muito obrigado, Douglas, por você ter aceito mais uma vez
E para você que está nos acompanhando, lembrando, faça a sua inscrição, ative lá o sininho para que você seja notificado aí de todas as novidades que o canal traz para você aí todas as semanas. Muito obrigado por nos acompanhar aqui no canal Teatro Entre Fotos e até a próxima. Tchau, pessoal!